marido traidor esvaziou as economias da esposa grávida e desapareceu sem deixar rastros. 10 anos depois, ele retorna completamente falido, implorando por perdão. Segredos obscuros são revelados e uma decisão impossível precisa ser tomada. Essa história de traição, redenção e justiça vai fazer você questionar os limites do perdão. Prepare seu coração para uma jornada emocional que mudará sua perspectiva sobre família e segundas chances. Deixe seu like, inscreva-se e comente de onde está assistindo. Nunca imaginei que uma simples consulta bancária mudaria completamente o rumo da minha vida. Era uma quarta-feira ensolarada em Belo Horizonte quando decidi verificar minhas economias. Afinal, com gêmeos a caminho, precisava me certificar de que tudo estava em ordem. Após 5 anos de casamento, e aos 35 anos, finalmente tinha realizado o sonho da maternidade. Gêmeos. A notícia dos 2 bebês encheu meu coração de uma alegria que nunca tinha experimentado antes. Sentada diante do computador, acessei minha conta poupança, aquela onde guardava religiosamente parte do meu salário como enfermeira há mais de 10 anos. O saldo que apareceu na tela parecia um erro cruel. Onde deveriam estar R$87.000, havia apenas 12,37. Meu coração falhou uma batida. Atualizei a página. 1, 2, 3 vezes. O valor permanecia inalterado, como uma sentença implacável. Deve haver algum engano, pensei, tentando controlar a respiração enquanto ligava para o banco. A voz monótona do atendente do outro lado da linha só confirmou o que eu já temia. Senhora, os saques foram realizados ao longo dos últimos 3 meses. Todos autorizados com a senha correta. Meu marido chegou em casa naquela noite com um buquê de flores e um urso de pelúcia para os bebês. Seu sorriso desapareceu quando viu meus olhos inchados e os extratos bancários espalhados sobre a mesa da cozinha. O que você fez com o nosso dinheiro, Ricardo? Perguntei, com uma calma que nem eu sabia que possuía naquele momento. Ele deixou as flores caírem no chão. Posso explicar, Ana. Foi um investimento. Importação de produtos eletrônicos. O retorno seria 3 vezes maior em poucos meses. Um investimento? Com todo o dinheiro que guardei durante 10 anos de plantões duplos e horas extras, sem me consultar, minha voz saiu embargada, mas firme. Uma mão apoiava instintivamente minha barriga de 7 meses, como se quisesse proteger meus filhos da tempestade que se formava. Amor, eu ia te contar quando tivesse os primeiros resultados. Queria te surpreender. Ele ajoelhou-se, pegando minhas mãos. Imagina só, poderíamos comprar uma casa maior, talvez até contratar uma babá em tempo integral. Encarei aqueles olhos castanhos que um dia me fizeram acreditar em contos de fadas. Desde quando você entende de importação, Ricardo? Você é contador, trabalha com números, não com negócios internacionais. Conheci pessoas, fiz contatos, está tudo encaminhado, te juro. Ele falava rápido demais, evitando o meu olhar. Um sinal que eu conhecia bem dos pacientes quando mentiam sobre terem tomado a medicação. Quero ver os contratos, os comprovantes, tudo, exigi. Claro, claro. Só não estão comigo agora. Amanhã mesmo te mostro tudo. Naquela noite, deitada na cama que compartilhávamos há anos, senti um vazio maior que o oceano. Os bebês se moviam dentro de mim, alheios ao furacão que devastava nossa família, ainda nem formada completamente. Ricardo dormia, ou fingia dormir, do outro lado da cama. Uma distância física que espelhava o abismo que começava a se formar entre nós. As promessas dos dias seguintes se resumiram a desculpas vazias e documentos que nunca apareceram. Estão com meu sócio. O contador está revisando. Houve um problema na alfândega. A cada novo dia, uma nova justificativa. E então, numa manhã de segunda-feira, acordei sozinha. No travesseiro ao lado, apenas um bilhete escrito às pressas. Ana, perdão. As coisas não saíram como planejei. Preciso de um tempo para resolver tudo. Vou te pagar cada centavo, prometo. Cuide bem dos nossos filhos. Ri. Um riso seco, amargo, que reverberou pelas paredes do quarto vazio. Cuide bem dos nossos filhos. Como se eu tivesse escolha. Como se ele tivesse me deixado qualquer alternativa além de seguir em frente. Naquele dia, chorei até não ter mais lágrimas. Depois, levantei-me, tomei um banho demorado
e fiz uma lista. Itens práticos. 1. Informar o banco sobre possíveis novas tentativas de saque. 2. Contactar um advogado. 3. Avisar o hospital sobre minha situação e verificar a possibilidade de horas extras. 4. Calcular quanto precisaria para os próximos meses. A racionalidade sempre foi meu porto seguro nos momentos de crise. Como enfermeira, aprendi que o pânico não salva vidas. A ação calculada, sim. E agora, não eram apenas a minha vida e a dos meus filhos que estavam em jogo, mas também nossa dignidade e futuro. Minha família reagiu como esperado. Choque, indignação e depois um apoio incondicional típico dos mineiros. Minha mãe se mudou temporariamente para meu apartamento, trazendo consigo o aroma reconfortante do café coado na hora e a sabedoria silenciosa de quem já enfrentou suas próprias batalhas. Filha, homem é que nem biscoito de polvilho. Alguns quebram fácil demais, disse ela enquanto preparava o jantar na noite em que contei sobre a fuga de Ricardo. Mamãe, não é hora para suas analogias culinárias, respondi, esfregando a testa. É justamente a hora, minha filha. A vida continua, os bebês vêm aí, e você precisa se alimentar direito. Ela colocou um prato de sopa fumegante à minha frente. E lembre-se, você é filha de Dona Maria das Graças. Nós não desabamos. Nós reconstruímos. As semanas seguintes foram um borrão de consultas médicas, reuniões com o advogado e reorganização financeira. O hospital onde trabalhava mostrou-se surpreendentemente compreensivo, oferecendo-me um arranjo especial. Eu poderia continuar trabalhando até o 8º mês, e após a licença maternidade, teria horários flexíveis. Não era ideal, mas era o suficiente para respirar. Os gêmeos nasceram numa madrugada chuvosa de setembro. Miguel chegou primeiro, seguido por Beatriz 5 minutos depois. Quando os segurei pela primeira vez, uma certeza absoluta me invadiu. Eu faria qualquer coisa. Por eles. Qualquer sacrifício, qualquer batalha. Olhando aqueles rostinhos perfeitos, jurei que nunca conheceriam a escassez ou o abandono. Eles têm os seus olhos, comentou a enfermeira enquanto me ajudava a amamentá-los. E espero que tenham minha força também, respondi, sentindo uma determinação férrea a substituir o desespero dos meses anteriores. O retorno para casa com 2 recém-nascidos foi um desafio monumental. Noites sem dormir, a amamentação constante, as visitas ao pediatra, tudo parecia conspirar contra minha sanidade. Mas havia também momentos de uma alegria tão pura que quase compensavam todo o resto. O primeiro sorriso de Miguel, o jeito como Beatriz agarrava meu dedo com sua mãozinha minúscula, as tardes tranquilas quando os 2 dormiam ao mesmo tempo. Entre fraldas e mamadeiras, continuei procurando por Ricardo. Não por saudade ou desejo de reconciliação, mas por uma questão prática, pensão alimentícia. Os gêmeos tinham direito. Contratei até mesmo um detetive particular, gastando dinheiro que não tinha, apenas para descobrir que meu ex-marido parecia ter desaparecido do mapa. Como se a terra tivesse engolido ele e meus 87 mil reais. Os almoços de domingo na casa dos meus pais tornaram-se um ritual sagrado e ao mesmo tempo uma provação. Entre o frango com quiabo e a sobremesa, sempre surgia a pergunta inevitável. E o Ricardo, alguma notícia? Tia Cecília, se eu tivesse alguma notícia, a senhora seria a primeira a saber depois da polícia e do meu advogado. Respondi certa, vez, com um sorriso forçado. O silêncio constrangido que se seguiu foi quase palpável. Ana, sua tia só está preocupada, interveio meu pai, sempre o diplomata da família. Eu sei, pai. Desculpe, tia Cecília. É que já faz quase 1 ano e ainda não há nenhum sinal dele. Respirei fundo. Mas os gêmeos estão crescendo fortes. Miguel já está tentando se virar sozinho. E Beatriz tem um pulmão que daria inveja a qualquer soprano. O assunto sempre mudava para as crianças, e eu agradecia internamente por isso. Falar dos meus filhos era muito mais fácil do que explicar como tinha sido tola o suficiente para confiar cegamente em alguém. Foi numa tarde comum, 3 anos após o nascimento dos gêmeos, que recebi a ligação que reabriu todas as feridas. Um funcionário da Receita Federal,
informando que meu nome constava como coproprietária de uma empresa de importação falida, com dívidas fiscais consideráveis. Deve haver algum engano. Nunca assinei qualquer documento para abrir uma empresa. Argumentei, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Senhora, temos cópias dos contratos com sua assinatura. Recomendo que procure assessoria jurídica o quanto antes. Após desligar, fiquei imóvel por longos minutos, observando os gêmeos brincarem no tapete da sala. Beatriz construía uma torre com blocos coloridos, enquanto Miguel tentava, sem sucesso, empilhar seus carrinhos. Eles eram a imagem da inocência, alheia ao peso que acabara de se somar aos meus ombros. O advogado que contratei, Dr. Paulo Mendes, era um homem de seus 50 anos, com olhos cansados e uma determinação que me deu o primeiro lampejo de esperança em muito tempo. Dona Ana, isso é claramente uma fraude, afirmou ele, após examinar os documentos que consegui junto à Receita. Esta não é sua assinatura. Qualquer perito grafotécnico confirmará isso. Mas não vou mentir para a senhora. Será uma batalha longa. Doutor, já estou em guerra há 3 anos. Uma batalha a mais não me assusta. Ele sorriu. Um sorriso discreto que não chegou aos seus olhos. É esse espírito que precisaremos. E se me permite a indiscrição, seu ex-marido é um tolo por ter abandonado uma mulher como a senhora. Desviei o olhar, desconfortável com o elogio inesperado. Ele não apenas me abandonou, doutor. Ele roubou meu dinheiro, falsificou minha assinatura e agora me deixou com uma dívida que não é minha. Tolo seria eufemismo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e burocracias, perícias grafotécnicas, depoimentos, reuniões intermináveis com o Ministério Público. Enquanto isso, equilibrava-me entre o trabalho no hospital, a criação dos gêmeos, agora mais independentes, mas também mais questionadores, e as poucas horas de sono que conseguia roubar das madrugadas. Mamãe, por que o Felipe tem um papai e nós não? Perguntou Beatriz um dia, após voltarmos da festinha de aniversário de um coleguinha da creche. A pergunta me pegou desprevenida, como um soco no estômago. Tinha ensaiado essa resposta, mentalmente dezenas de vezes, mas nunca parecia encontrar as palavras certas. Vocês têm um papai, Bia. Ele só. Não está aqui conosco. Ele não gosta da gente? A voz pequena e inocente quase quebrou meu coração. Não é isso, meu amor. Às vezes, os adultos fazem escolhas complicadas, mas isso não tem nada a ver com vocês dois. Seu pai, ele tinha problemas para resolver. Que problemas, mãe? Intrometeu-se Miguel, sempre o mais curioso. Problemas de adulto, filho. Coisas que vocês entenderão quando forem maiores. Abracei os dois, sentindo-me simultaneamente protetora e mentirosa. Como explicar a crianças de 3 anos que seu pai havia preferido dinheiro à família? A batalha judicial finalmente terminou quase 2 anos depois, quando um juiz declarou que eu havia sido vítima de fraude. Meu nome foi limpo, e a empresa fantasma, oficialmente dissolvida. Não recuperei 1 centavo do dinheiro roubado, mas ao menos não teria que arcar com as dívidas deixadas por Ricardo. Foi nesse período que Dr. Paulo se tornou mais do que meu advogado. Tornou-se um amigo. Inicialmente mantive uma distância calculada. Confiança era um luxo que não podia mais me dar. Mas com o tempo, sua presença constante e seu apoio genuíno começaram a romper as barreiras que havia erguido. A senhora deveria considerar uma especialização, sugeriu ele durante um de nossos almoços após uma audiência. Com sua experiência como enfermeira, poderia abrir mais portas. A ideia plantou uma semente que floresceria nos meses seguintes. Com os gêmeos iniciando a pré-escola e meu nome finalmente limpo, decidi investir em mim mesma. Uma especialização em enfermagem neonatal. Conciliar trabalho, estudos e maternidade exigiu malabarismos dignos de um artista circense. As noites viravam dias entre livros e trabalhos acadêmicos. Minhas vizinhas e comadres tornaram-se aliadas inestimáveis, revezando-se para buscar as crianças na escola quando eu estava em plantão ou aula. Ana, você precisa descansar, advertiu Dona Cida, minha vizinha de 70 anos, ao me ver chegando exausta após um plantão de 12 horas. Esses meninos precisam da mãe viva, não de uma santa mártir. Estou bem, Dona Cida. É só uma fase, respondi, enquanto ela colocava em minhas mãos uma vasilha com canja de galinha ainda quente. Fase ou não,
Você vai comer isso tudo agora. E não quero saber de não estou com fome. Mineira que não come direito perde o sotaque, sabia? Ri de verdade pela primeira vez em semanas. A simplicidade e o carinho daquela senhora eram um bálsamo para minha alma exausta. A rotina era exaustiva, mas também gratificante. Ver os gêmeos crescendo saudáveis e felizes, destacando-se na escola e desenvolvendo personalidades tão distintas, Miguel, introvertido e observador, Beatriz, falante e carismática, enchia meu peito de um orgulho que compensava todos os sacrifícios. Em casa, mantinha um ritual quase sagrado, o caderno de contas. Cada centavo que entrava e saía era meticulosamente registrado. Era uma prática que havia aprendido com minha avó e que agora transmitia aos meus filhos. Mamãe, por que você anota tudo isso? Perguntou Miguel certa noite, observando-me atualizar o caderno após fazer as compras do mês. Porque precisamos saber onde nosso dinheiro está indo, filho. Assim podemos planejar o futuro. Como aquela poupança para a nossa faculdade que você falou. Exatamente. Se não soubermos para onde vai nosso dinheiro hoje, não conseguiremos guardar para amanhã. Os olhos dele brilharam com entendimento precoce. Quando eu crescer, vou ter um caderno igual ao seu. E você vai ser muito bom nisso, tenho certeza, respondi, bagunçando seus cabelos escuros, tão parecidos com os do pai que às vezes doía olhar. A conclusão da especialização coincidiu com uma proposta que mudaria novamente o rumo da nossa história. Um hospital renomado em São Paulo ofereceu-me uma vaga na equipe de enfermagem neonatal, com salário consideravelmente maior que o atual. A ideia de deixar Belo Horizonte, minha família, minha rede de apoio parecia assustadora, mas também representava uma oportunidade única, um novo começo, longe das sombras do passado. O que vocês acham de morarmos em São Paulo? Perguntei aos gêmeos durante o jantar, tentando soar casual, como se estivesse propondo um passeio ao zoológico. Beatriz franziu a testa. A vovó vai com a gente? Não, querida. Vovó vai continuar morando aqui, mas podemos visitá-la nas férias, e ela pode nos visitar também. Mas lá tem parquinho? Perguntou Miguel, pragmático como sempre. Sim, tem muitos parquinhos. E museus, e parques, e um monte de lugares legais para conhecermos. Então eu quero ir, decidiu ele, voltando sua atenção para o macarrão. Beatriz demorou mais a se convencer, mas após prometer que poderia decorar seu novo quarto como quisesse, ela também embarcou na ideia. As crianças têm essa capacidade admirável de adaptação, algo que com os anos nós adultos vamos perdendo. A mudança para São Paulo ocorreu num inverno excepcionalmente frio. O apartamento que alugamos ficava próximo ao hospital, menor que nossa casa em BH, mas funcional. Nas primeiras semanas, houve lágrimas noturnas pedindo pela avó, pela escola antiga, pelos amigos deixados para trás. Mas aos poucos, a nova rotina foi se estabelecendo. O hospital era tudo o que eu esperava e mais um pouco. A equipe altamente qualificada. A infraestrutura de primeiro mundo. Sentia-me desafiada profissionalmente como há muito não acontecia. E os gêmeos, para minha surpresa e alívio, adaptaram-se surpreendentemente bem à nova escola. Mãe, o Miguel tem uma namorada, denunciou Beatriz certa tarde, enquanto voltávamos de carro da escola. Não tenho não, protestou ele, o rosto vermelho como um tomate. Tem sim. A Júlia da nossa sala fica te esperando todo dia no recreio. Isso não é namoro, a gente só joga junto. Ri, observando pelo retrovisor o embate entre os dois. Momentos assim, tão normais, tão corriqueiros, eram pequenos tesouros na vida que havíamos reconstruído. Em 2 anos, fui promovida a supervisora da ala neonatal, um reconhecimento do meu trabalho e dedicação que me encheu de orgulho. Financeiramente, estávamos finalmente estáveis. Consegui até mesmo iniciar uma nova poupança, desta vez em uma conta à qual apenas eu tinha acesso. As chamadas de vídeo semanais com a família em Minas mantinham vivo o sotaque cantado e as tradições que faziam parte da nossa identidade. Os gêmeos, agora com 7 anos, aguardavam ansiosamente essas chamadas, especialmente quando a avó mostrava o que havia preparado para o almoço de domingo. Vovó,
Faz aquele doce de leite da próxima vez que a gente for visitar? E pedi a Beatriz, a boca quase salivando só de pensar. Claro que faço, meu docinho de coco. E vou guardar uns pedaços de queijo na geladeira só para o Miguel, que eu sei que ele gosta. A vida tinha encontrado um equilíbrio que parecia quase perfeito. Até aquela tarde em Campinas, durante uma conferência de enfermagem neonatal. Entre uma palestra e outra, verifiquei meu celular e lá estava. Uma mensagem nas redes sociais de um perfil que reconheci imediatamente, mesmo após tantos anos. Ricardo. Meu coração disparou, e por um momento considerei simplesmente bloquear e ignorar. Mas a curiosidade, ou talvez um último fio de um sentimento há muito enterrado, me fez abrir a mensagem. Ana, sei que não mereço seu tempo ou atenção, mas preciso te ver. Preciso conhecer meus filhos. Estou em Campinas, a menos de 1 hora de São Paulo. Por favor, me dê uma chance de explicar tudo. Estou arrependido e falido. A vida cobrou cada centavo que tirei de você. Um riso seco escapou de meus lábios, atraindo olhares curiosos de outros participantes do congresso. Falido? Arrependido? Depois de 10 anos? Depois que os gêmeos aprenderam a andar, falar, ler, escrever, tudo sem a presença do pai? Não respondi imediatamente. Deixei a mensagem marinando por dias. Consultei meu terapeuta, uma indulgência que tinha me permitido após a promoção. Conversei com o Dr. Paulo, que após muita insistência e um namoro à distância por 6 meses, havia se mudado para São Paulo, incapaz de imaginar sua vida sem mim e as crianças. O que você quer fazer? Perguntou Paulo enquanto preparávamos o jantar juntos, uma rotina que havíamos estabelecido nos últimos anos. Sinceramente, parte de mim quer ignorá-lo completamente. Ele não merece conhecer aquelas crianças maravilhosas. Fiz uma pausa, picando cebolas com mais vigor que o necessário. Mas também penso, os gêmeos têm direito de conhecer o pai biológico, não têm? E se um dia me questionarem por ter negado isso a eles? Paulo apoiou a faca que usava e segurou minhas oágeis em mãos. Ana, você é a pessoa mais justa que conheço. Se está considerando permitir esse encontro, não é por ele, é pelos seus filhos. E isso mostra o quanto você os ama. E se ele desaparecer novamente? E se machucar os sentimentos deles? Então nós estaremos aqui para apoiá-los. Como? Sempre estivemos. Aquele nós aqueceu meu coração. Paulo nunca tentou substituir Ricardo como pai. Ele criou seu próprio espaço na vida das crianças, como figura masculina presente, confiável, amorosa. Um porto seguro que nem eu mesma sabia que precisávamos até ele aparecer. Finalmente marcamos um encontro em um café próximo ao hospital. Pedi a uma colega para cobrir a primeira hora do meu plantão, explicando a situação sem entrar em detalhes. Cheguei 10 minutos antes, escolhendo uma mesa estratégica, próxima à saída, mas não tão exposta. Quando Ricardo entrou no café, quase não o reconheci. O homem atlético, com sorriso fácil e andar confiante, havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém visivelmente mais velho que seus 45 anos, apoiado em uma bengala, com cabelos grisalhos e um olhar cansado que parecia carregar o peso do mundo. Ana, ele disse, a voz embargada. Você está linda. Poupe-me dos elogios, Ricardo. Respondi, mais fria do que pretendia. Sente-se. Temos muito o que conversar, e meu tempo é limitado. Ele obedeceu, apoiando a bengala na cadeira ao lado. Notei que mancava consideravelmente. O que aconteceu com sua perna? Perguntei. Parte por educação, parte por curiosidade genuína. Acidente de carro há 3 anos. Múltiplas fraturas na perna direita. Nunca se recuperou completamente. Ele tentou um sorriso que pareceu mais uma careta. Irônico, não? Quando finalmente tinha decidido voltar e tentar me redimir, isso acontece. A vida tem um senso de humor peculiar, comentei, surpreendendo a mim mesma com um tom quase amigável. Você disse que está falido. O que aconteceu com todo aquele dinheiro, meu dinheiro, que você levou? Ricardo baixou os olhos para a xícara de café que a garçonete acabara de trazer. Perdi tudo. O negócio era real, Ana, mas meu sócio. Ele desapareceu com o capital antes que pudéssemos começar as operações. Depois disso, foi uma espiral descendente. Tentei outros negócios,
Fiz dívidas, mudei de cidade várias vezes. Por que não me procurou antes? Por que não tentou ao menos pagar a pensão dos seus filhos? Vergonha, medo, covardia. Ele encarou-me finalmente. Escolha o motivo. Todos são verdadeiros. Quando finalmente tentei te procurar em BH, soube que tinha se mudado para São Paulo. Perdi a coragem novamente. E agora? O que mudou? Tive um diagnóstico recente. Não é terminal, mas me fez repensar muita coisa. Ele fez uma pausa. Ana, sei que não mereço nada de você, mas quero conhecer meus filhos. Quero que eles saibam que, apesar de todos os meus erros, nunca deixei de pensar neles. Observei-o em silêncio por um longo momento. O homem à minha frente não era mais o vilão que atormentava meus pesadelos, nem o príncipe encantado que um dia acreditei ter encontrado. Era apenas um homem quebrado, colhendo as consequências de suas escolhas. Eles têm nomes, Ricardo: Miguel e Beatriz. Miguel é introvertido, adora ciências e tem uma coleção impressionante de pedras. Beatriz é falante, ama dançar e consegue convencer qualquer um a fazer o que ela quer com aquele sorriso. Eles são incríveis e cresceram sem você por escolha sua. Sei disso, ele murmurou, e me arrependo todos os dias. O arrependimento não paga contas nem compra fraldas. Respondi, repetindo em voz alta o pensamento que tive 10 anos atrás, quando encontrei seu bilhete no travesseiro. Nos meses seguintes, organizamos encontros supervisionados. Primeiro, conversei longamente com os gêmeos, explicando da forma mais neutra possível a situação. Para minha surpresa, eles reagiram com uma mistura de curiosidade e cautela, mais maduros do que seus 8 anos sugeriam. Ele é legal como o tio Paulo? Perguntou Beatriz antes do primeiro encontro. Não, querida. Ele é diferente, mas está muito ansioso para conhecer vocês. Ele vai morar com a gente? A preocupação na voz de Miguel era palpável. Não, filho. Ele tem a casa dele. Vocês só vão se encontrar de vez em quando, se quiserem. O primeiro encontro foi tenso e desajeitado. Ricardo trouxe presentes. Claro, tentando comprar o que não poderia ser comprado. Os gêmeos, inicialmente tímidos, foram lentamente se abrindo. Miguel mostrou-se mais reservado, enquanto Beatriz, curiosa por natureza, bombardeou o pai com perguntas. Por que você sumiu? Você não gostava da gente? Você está doente? Por que usa bengala? Você vai embora de novo? Ricardo respondeu a cada pergunta com uma paciência que eu não reconhecia nele. Por um momento, observando-os de longe, senti uma pontada de algo que não conseguia nomear. Não era ciúme, nem raiva. Talvez fosse apenas a constatação de quanto tempo havia sido perdido. Durante uma dessas visitas, alguns meses depois, Ricardo me entregou um envelope. O que é isso? Perguntei, desconfiada. Documentos da herança de um tio que faleceu. Mês passado. Não é muito, mas quero usar para devolver parte do que te tirei. Minha risada foi instantânea. Sério, Ricardo? Outro investimento milagroso? Seu rosto corou de vergonha. Não, Ana. É legítimo desta vez. Pode verificar. Com meu advogado. São 35 mil reais. Sei que não é nem metade do que te devo, mas é um começo. Estava prestes a recusar, quando ele acrescentou algo que me pegou desprevenida. E há mais uma coisa que você precisa saber. Sobre o que realmente aconteceu naquela época. O que mais poderia haver para saber? Você roubou meu dinheiro, falsificou minha assinatura e desapareceu quando eu estava grávida de 7 meses. Não foi exatamente assim. Ele hesitou. Você se lembra da Cristina, minha ex-namorada da faculdade? Vagamente. O que ela tem a ver com isso? Ela me procurou meses antes de eu sumir. Estava lançando uma empresa de importação, precisava de investidores. Mostrou projeções, contratos. Tudo parecia legítimo. Ele fez uma pausa como se organizando os pensamentos. Começamos a nos encontrar para discutir negócios. Um dia, depois de algumas bebidas, ela me convenceu a investir. Disse que seria a chance da nossa vida, minha e sua. Que poderíamos dar um futuro melhor para nossos filhos, comprar uma casa maior, viajar pelo mundo. Foi manipulação pura. E você caiu como um patinho, respondi, cruzando os braços. Sim, quando o dinheiro desapareceu junto com ela, entrei em pânico. Tentei recuperar.
Investi o que restava em apostas desesperadas. Cavei um buraco ainda mais fundo. Ele passou a mão pelo cabelo grisalho. Quando descobri que tinha falsificado sua assinatura para abrir a empresa, eu simplesmente não consegui encarar você. Foi covarde, eu sei. Fiquei em silêncio por alguns instantes, digerindo aquela revelação. Não mudava os fatos, não apagava o abandono, mas de alguma forma humanizava o vilão da minha história. Por que está me contando isso agora? Porque Miguel e Beatriz merecem saber que o pai deles não é apenas um monstro egoísta. Fui fraco, fui tolo, mas nunca quis prejudicar vocês intencionalmente. Encarei o envelope em minhas mãos, sentindo seu peso, não apenas físico, mas simbólico. Aceitar aquele dinheiro seria abrir uma porta que mantive trancada por uma década. Vou pensar no assunto. Foi tudo o que consegui dizer. Nas semanas seguintes, o envelope permaneceu intocado em minha gaveta de documentos. Paulo respeitou meu silêncio sobre o assunto, embora pudesse sentir sua curiosidade. Os gêmeos continuaram seus encontros supervisionados com Ricardo, desenvolvendo lentamente uma relação que, embora cautelosa, começava a criar raízes. Foi durante a festa junina da escola, quando observava Miguel tentando acertar latas com uma bola enquanto Beatriz dançava a quadrilha, que a resposta me atingiu como um raio de clareza. Ricardo estava lá, a poucos metros de distância, usando sua bengala para se apoiar enquanto torcia pelo filho. Paulo, ao meu lado, aplaudia animadamente. Duas figuras masculinas tão diferentes, ambas agora parte da complexa tapeçaria que era a nossa vida. O verdadeiro legado que deixaria para meus filhos não seria financeiro. Não seriam os R$87 mil roubados, nem os R$35 mil oferecidos como restituição parcial. Seria o exemplo de como enfrentar a adversidade com dignidade, como reconstruir-se após a tempestade, como perdoar sem esquecer. Na manhã seguinte, chamei Ricardo para um café. Decidi aceitar o dinheiro, anunciei sem preâmbulos, mas não para mim. Vou depositar em uma conta poupança para a faculdade de Miguel e Beatriz. Seu rosto iluminou-se com um alívio visível. É mais do que eu mereço, Ana. Obrigado. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelos nossos filhos. E por quê? Por mais que tenha me custado admitir, o perdão liberta mais a quem perdoa do que a quem é perdoado. Você sempre foi a mais forte de nós dois, ele disse, com um sorriso melancólico. Não tive escolha. Quando você decide ser mãe, a fraqueza não é uma opção. Saí daquele café com uma leveza que não sentia há anos. O passado não havia sido apagado. As cicatrizes permaneceriam. As lembranças dolorosas ainda surgiriam em momentos inesperados. Mas o veneno do ressentimento, que por tanto tempo havia corroído meu coração, começava finalmente a se dissipar. Naquela noite, enquanto ajudava os gêmeos com a lição de casa, Beatriz me surpreendeu com uma pergunta. Mamãe, você ainda fica triste quando vê o papai? Pausei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Não, querida. Não fico mais triste. Houve um tempo em que ficava, mas agora é diferente. Diferente. Como? Insistiu ela, sempre perspicaz. Como aquela vez que você caiu da bicicleta e machucou o joelho. Lembra? No começo doía muito. Você chorou. Depois, formou uma casquinha. E quando a casquinha caiu, ficou só uma marquinha que quase não dá para ver. Ela assentiu, satisfeita com a analogia. Miguel, que estivera silenciosamente ouvindo a conversa enquanto fingia concentrar-se na matemática, acrescentou. É bom que você não fique triste, mãe. Você sorri mais agora. Abracei meus filhos, aqueles pequenos seres que, em sua sabedoria inocente, enxergavam verdades que levei anos para compreender. Sim, eu sorria mais agora. Não porque o passado havia sido reescrito ou porque as injustiças haviam sido completamente reparadas. Sorria porque havia aprendido que a vida raramente oferece finais perfeitos, apenas novos começos. E naquele momento, cercada pelo amor dos meus filhos e pela paz que finalmente havia encontrado, soube que este novo começo era mais do que suficiente. Era, na verdade, tudo o que eu precisava. A mulher que um dia chorou ao descobrir uma conta bancária vazia, agora entendia que a verdadeira riqueza estava ali,
naquele apartamento em São Paulo, nas risadas dos gêmeos, no carinho de Paulo e, até mesmo na reconciliação improvável com o passado que Ricardo representava. Os R$87.000 jamais retornariam integralmente. As noites em claro, os plantões duplos, as lágrimas derramadas no travesseiro, nada disso seria compensado, monetariamente. Mas o que ganhei em troca? Força, independência, discernimento, valia infinitamente mais. Certa manhã, quase um ano após Ricardo voltar à nossa vida, recebi uma ligação do hospital informando que ele havia sido internado com complicações de sua condição crônica. Os gêmeos, agora com 9 anos, insistiram em visitá-lo. Observei de longe enquanto eles contavam histórias da escola, mostravam desenhos e simplesmente estavam presentes para aquele homem que, apesar de tudo, era parte deles. Você não? Precisava trazer as crianças, disse-me Ricardo quando eles saíram para comprar algo na lanchonete com Paulo. Eles quiseram vir, e acho que é importante que entendam que, mesmo nas dificuldades, não abandonamos as pessoas. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto envelhecido de Ricardo. Engraçado, não? Você ensinando nossos filhos a não fazerem o que eu fiz. A vida é cheia dessas ironias, respondi, sentindo uma compaixão que jamais imaginei poder nutrir por ele novamente. Ao sairmos do hospital naquela tarde, de mãos dadas com meus filhos, com Paulo caminhando ao nosso lado, percebi que o círculo finalmente se fechava. A jornada que começou com uma traição e abandono culminava agora em uma forma imperfeita, mas genuína, de redenção. Estou orgulhoso de você, sussurrou Paulo enquanto dirigia de volta para casa. Nem todas conseguiriam fazer o que você fez. Não fiz nada extraordinário. Apenas escolhi não deixar que o passado definisse nosso futuro. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar depois de tantos anos. E é exatamente isso que te torna extraordinária. Olhei pelo retrovisor para os gêmeos, que cochilavam no banco traseiro. Miguel com a cabeça apoiada. No ombro da irmã, Beatriz com um leve sorriso nos lábios, como se, mesmo em sonhos, encontrasse motivos para sorrir. Eles cresceriam conhecendo tanto a imperfeição quanto a redenção humana. Saberiam que as pessoas podem falhar terrivelmente, mas também podem buscar o perdão. Aprenderiam que a família não se define apenas por laços de sangue, mas pelas escolhas diárias de amor e compromisso. E quem sabe um dia, quando enfrentassem suas próprias tempestades, porque a vida inevitavelmente traz desafios para todos, lembrariam da mãe que perdeu tudo, exceto a dignidade, e ainda assim reconstruiu um mundo onde havia espaço até mesmo para o perdão. Aqueles R$87.000 que um dia representaram toda a minha segurança financeira, todo o meu planejamento, para o futuro, agora pareciam apenas números em uma história que valia muito mais. Uma história sobre resiliência, sobre recomeços, sobre a capacidade humana de encontrar luz, mesmo nas mais densas trevas. A conta estava finalmente acertada, não em reais, mas em aprendizados, não em saldos bancários, mas em paz interior. E isso descobri era um tipo de riqueza que ninguém jamais poderia roubar de mim novamente.